Bem, eu recebo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o deputado estadual Pedro Satélite, ele que é nosso amigo de longa data e é deputado estadual pelo estado de Mato Grosso. E, deputado, vamos fazer um balanço aí sobre as atividades de 2016. 2016 é um ano que parece que não termina, um ano de crises, mas foi um ano também que teve eleições municipais. Como é que o senhor avalia 2016, a sua atuação na Assembleia e a atuação da própria Assembleia Legislativa? Bom dia, deputado, prazer tê-lo conosco. Bom dia, Antero, bom dia aos radiovindos da nossa querida Rádio Capital. Dizer, Antero, que primeiramente a questão política municipal, eu falo, o país está vivendo um momento diferenciado e é momento mesmo. Alguns políticos aí que se destacavam perderam a eleição, entraram novos, e o povo realmente procura isso, uma melhora, elegendo seus representantes. Assembleia Legislativa, eu tenho convicção que nós tivemos vários avanços, muitos avanços. A Assembleia hoje ela está com certeza muito mais transparente do que já foi no passado, e isso que a sociedade espera de todos os poderes. Você falando aqui dos poderes, o legislativo, o judiciário, e a gente tem que ter esse respeito, tem que haver uma harmonia, mas uma independência. Eu concordo com isso, e a Assembleia, pela primeira vez, eu diria dos últimos anos, Antero, que teve uma independência. O sistema que tocava a Assembleia no passado era o presidente, o primeiro secretário, que comandava inclusive o Estado. E isso é um apelo que eu fiz no início ao governador Pedro Táxi, colocando a ele o governador. O senhor tem que ser o governador do Estado. Não é o presidente da Assembleia que deve ser o governador do Estado, porque tudo o que acontecia através da presidência da Assembleia. Agora não, agora tem 24 deputados, todos os 24 têm as mesmas condições, e eu diria que diante disso nós inclusive economizamos recursos e devolvemos aí em torno de 25, 30 milhões, na qual foram adquiridas ambulâncias, e essa independência, e nenhum deputado teve menos condições de infraestrutura e estrutura para trabalhar. Eu confesso que eu nunca tive nenhum privilégio e nem estou tendo agora. Nós estamos tendo os mesmos recursos, cada deputado está tendo, por exemplo, tantas horas de voo, tantos litros de combustível, tantos funcionários, e para mim melhorou muito. Eu estou tendo mais estrutura nesse mandato e está sobrando dinheiro do que nos mandatos passados. Então a avaliação que eu faço é altamente positiva sobre a Assembleia. E a eleição municipal? Como é que foi a eleição municipal para o seu partido e para a sua liderança? Porque você, como deputado, é evidente que se envolveu em muitas campanhas municipais. Olha, eu apoiei em torno de 30 candidatos na minha principal base, que eu atuo bem mais no interior do estado, e eu diria também que foi normal, haja visto que teve algumas surpresas. Por exemplo, eu diria o município de Alta Floresta, por exemplo, nós lá lançamos um candidato a vice-prefeito do PSD, onde a candidata, que é do PDT, ela nem aceitava nem aceitava conversar com o PSD. Então, em política, prova mais uma vez que não dá para subestimar, e é momento, e o povo é sábio e vota de acordo com aquele momento. E esse momento é que eu sempre falo que tem que iluminar, Antero, as pessoas que naquele momento votem certo. O candidato vitorioso lá foi do PMDB. Foi do PMDB. E vocês foram vice? Foi vice, uma eleição, a mesma eleição do Piveta, por exemplo, uma surpresa, que o PSD lá em Lucas do Rio Verde ganhou a eleição também, uma pessoa tradicional, e que era uma eleição já definida, que ganharia a eleição. Mas eu diria assim que eu vejo que as eleições foram normais. Cuiabá foi normal, Várzea Grande, as principais, por exemplo, Sinop também, Rondonópolis, o deputado Zé Carlos do Pátio, ele teve aquele problema no passado, foi afastado, e ele apareceu também naquele momento da eleição como vítima, e ganhou a eleição inclusive de 3 senadores da República, e contra toda a força política do Estado. Então é o momento, e o povo faz uma reflexão e vota. O que a gente espera é que
cada político, eu sempre falo, Antero, que o político é um sacerdócio. E eu discordo de algumas pessoas que falam, os políticos, a maioria é safada, é ladrão. Não é. Eu diria que a grande maioria são pessoas honestas e que trabalham com decência. Como a grande maioria dos desembargadores, dos juízes, do Poder Judiciário é honesto também. Como a grande maioria dos pastores, dos padres, as pessoas que falam a palavra de Deus, são honestas, mas em todos os segmentos tem pessoas que não prestam. Então isso tem que haver um divisor, porque não é possível que você fale, olha, todo mundo é igual. Não é. E o país hoje vive, por exemplo, que às vezes dá vergonha até você sair na rua. A classe política hoje está num momento muito ruim e realmente com motivos. A sociedade tem motivos de tudo o que aconteceu no país e que vem acontecendo ainda. Mas eu continuo acreditando naquelas pessoas de bem, aquelas pessoas que têm a política como um sacerdócio, Antero. E eu até antes de nós falarmos aqui, eu falava, se nós pegarmos ex-prefeitos, ex-vereadores, de todo o estado aqui do Mato Grosso, a grande maioria são pessoas que estão com dificuldade financeira e que para ser prefeito, ser deputado, ser senador, não é qualquer um, tem que ter inteligência que Deus deu, e a grande maioria trabalhou para o bem da sociedade. E uma meia dúzia que realmente fez o que está acontecendo com o país. Então eu sempre coloco isso com muita clareza, que tem que separar o joio do trigo. Deputado, eu acabei de ouvir aqui uma entrevista que o repórter Paulo Coelho fez com o deputado Nininho. E já até manifestei uma opinião, mas eu quero conhecer a sua. Você acha que a Assembleia tem que fazer restaurante, estacionamento, poupa-tempo, ampliar as instalações da Assembleia para fazer poupa-tempo, estacionamento e restaurante? Diante dessa crise que o Estado vive? O Estado não, o país. Quer dizer, se está sobrando dinheiro na Assembleia Legislativa, eu acho que a Assembleia Legislativa tem que fazer concurso, valorizar servidores, ter o melhor corpo de consultores, melhorar o trabalho dos deputados, porque vai ter a melhor assessoria do Estado, etc. e tal. E não fazer esse tipo de investimento, porque não é papel da Assembleia construir poupa-tempo. Tero, eu concordo contigo. Vendo o país com uma insegurança em todos os sentidos, uma falta de saúde pública, que a saúde pública no Brasil está doente, não é só em Mato Grosso, é bom ressaltar. Nós, a classe política, tem que eleger prioridades. Eu tenho certeza que o que está se falando aí não é prioridade, tem dinheiro sobrando, devolve para investir nos hospitais regionais lá no interior. Como vocês fizeram agora com a ambulância, né? A própria Assembleia deu um exemplo, né? Exatamente, a sociedade, Antero, não aceita. Às vezes a política, o povo está de saco cheio, com todo respeito, não é só do desvio do dinheiro público, mas mal aplicado. Não dá para entender vendo pessoas morrendo, e eu que sou do interior, eu sei quando a pessoa me liga, deputado, pelo amor de Deus, arruma uma UTI que a pessoa vai morrer. Aí você não tem condições de ajudar, uma UTI aérea, onde poderia ter UTI lá em Sinop, lá em Barra do Garça, no interior, as pessoas serem tratadas lá com decência. Então esse dinheiro tem que ser aplicado lá. Mas aí vem a questão, Antério, você sabe muito bem do que eu vou falar. O tal do duodécimo. O duodécimo quer ir passado para os poderes, o Poder Judiciário, Legislativo e Executivo. E que também ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público. E é uma coisa que eu sempre falo, por exemplo, a questão do funcionalismo público, quando você fala do RGA, e não é justo que um funcionário da Assembleia, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, do Judiciário, receba o RGA, os direitos, e o professor, a outra pessoa que trabalha às vezes muito mais, não recebe, sendo que todos eles são funcionários públicos do Estado do Mato Grosso. Mas a injustiça aí está do professor não receber, né? Exatamente. Essa que é uma distorção. Então eu vejo que eu entenderia que alguma coisa está errada. Se o meu funcionário que trabalha comigo lá na Assembleia recebe o RGA, ele tem o direito de receber, vai receber. Por que o professor não recebe? Aí vai dizer, não, mas o duodécimo da Assembleia é uma coisa. A mesma coisa eu falo do Ministério Público, do Tribunal de Contas. Eles Tribunal recebem. de Justiça, Tribunal de Contas, exatamente. Todos. Tem o seu orçamento próprio, aí é que você acabou de falar. Tem orçamento, está sobrando dinheiro, tenha a dignidade e devolva o dinheiro ao executivo para que ele aplique esse dinheiro. Aplique.
não, eu acho que não é momento de fazer investimento nenhum, investimento na pessoa, eu concordo, no ser humano, fazer um curso para se aperfeiçoar, para prestar um serviço melhor à sociedade. Agora, o prédio tem escolas que estão em dificuldade, tem hospitais, Antério, eu cito aqui Peixoto de Azevedo, está chovendo dentro do hospital, a vigilância sanitária deveria interditar, não vai interditar o hospital, porque se interditar é pior. Eu vi a inauguração daquele hospital, né? Tá chovendo entendendo? dentro. Então, esse dinheiro, em vez de fazer construções e melhorar um segmento só para a classe política, se tivesse dinheiro sobrando, beleza, Brasília foi construída, foi gasto também naquele momento, mas eu concordo contigo, Antero, e sou contra quaisquer investimento quando não tem condições, independente de ter dinheiro. Eu falo aqui não só da Assembleia, falo do Tribunal de Contas também. Ali é uma meia dúzia de bacanos que estão lá, e como são bacanos, são 7 conselheiros. 7 bacanos. Olha o que eles gastam, olha a estrutura que tem, ali parece deuses. E falo isso com todo respeito a todos os conselheiros que são meus amigos, mas não é justo. Tá entendendo? Aí os funcionários do Tribunal de Contas têm todas as amordomias. E assim eu falo também do Ministério Público, do MP. Há umas distorções que não dá para concordar, e é isso que a sociedade, e é importante, Antero, de ter um veículo de comunicação, de a gente colocar isso para a sociedade, que às vezes as pessoas não sabem, mas por quê? Porque, é claro, tem o do 10º, faz o que quer com o dinheiro, mas não deve fazer o que quer, deve fazer aquilo que é possível e aquilo que é melhor para a sociedade. Com relação à LOA, a LDO, a Assembleia vota isso até dezembro? Tem que votar, né, Antero? Eu acho que tem que fazer uma concentração, um esforço. Eu, da minha parte, eu vou fazer de tudo para que vote. Ao menos é um problema menos, e doa quem doer, tem que ser votado, tem que ser feito. A reforma tributária também, eu vejo que tem que ser votado. Nós precisamos tomar algumas atitudes. Infelizmente, é a situação que o país vive, que o Estado vive, e nós temos que ter essa responsabilidade. Com relação à LOA, o deputado Zeca Viana está defendendo que seja colocada a obrigatoriedade do RGA, do reajuste geral anual. O deputado Zeca Viana, é evidente, de oposição. Certo. O senhor pertence à bancada do governo. Antero, sim. Como é que já há um posicionamento definido da bancada do governo com relação a isso? Antero, eu gostaria de chegar e dizer aqui, nesse momento, a melhor coisa para mim. O discurso fácil, bom, é esse. É um direito adquirido e tem que ter. Como acabei de falar que o Tribunal de Contas tem o reajuste, todos têm. O funcionalismo público do Estado, professor e todos os nossos gloriosos funcionários públicos têm o direito, sim, é lei e é constitucional. Agora, eu tenho conversado muito com empresários, com pessoas, inclusive na reforma tributária agora, o que nós vamos votar é aumento da carga tributária. Alguém vai pagar. Para que é esse dinheiro? O Estado não arrecada o suficiente para pagar o funcionalismo público. E na iniciativa privada, Antero, é diferente. Quem está me ouvindo agora vai concordar com certeza com o que nós estamos falando. A você que me ouve nesse momento, você que é empresário, você tinha 20 funcionários, chegou a crise, o que você fez? Ele mandou embora 10, 8, 5. Agora, o poder público, ele não pode mandar ninguém embora, é concursado, então tem que ser pago e receber um salário bom para que preste um bom serviço. Então é muito polêmico isso. Eu acho que tem que haver um bom senso, sentar, conversar, e realmente os sindicatos hoje estão muito, Antero, muito organizados. Nunca vi em 30 anos que eu estou na vida pública, os sindicatos tão organizados. Todo mundo está falando a mesma voz, e é onde é que existem outros segmentos da sociedade que não tem essa organização. Se tu for falar, por exemplo, nesse momento com um empresário que paga a conta, que trabalha, que produz, eu falo pro Zeca Viana, Zeca, inclusive falei para ele esses dias, Zeca, vamos aumentar, inclusive essa sugestão veio dos funcionários do INDEA, de aumentar o imposto dos insumos, que é o veneno que polui os nossos rios, que polui o subsolo, a água, e aumentar um pouco esse imposto. Se aumentasse 0, não sei quantos por cento, daria 400, 500 milhões por ano.
O deputado Zeca Viana deu um pulo na hora. Não, ali não pode. Aí não pode porque ele também... Ele é produtor. É produtor. E tá certo ele defende aquele segmento. E é uma reflexão que cada um tem que fazer. Eu sempre comparo, por exemplo, o trabalhador que trabalha o dia inteiro, que é funcionário público, e o produtor que planta soja, que planta algodão. Quem ganhou mais dinheiro, Antero? Quem que tá mais rico? Eu acho que esse comparativo que tem que fazer. Quem que está mais rico? O produtor que planta soja, que produz algodão, e o professor e o funcionário público, ou até o próprio político. Com certeza a gente sabe quem ganha mais dinheiro e que ganha mais dinheiro. Então eu acho que é muito polêmico, isso tem que ser muito discutido, porque o que se coloca, o Estado, nós vamos aprovar o orçamento do ano que vem, ele vai ultrapassar os 18 bilhões. Agora tem que ser colocado para a sociedade que a folha, a arrecadação de 2016 aumentou 6% e a folha aumentou 16%. Por quê? Porque o ex-governador Simalo Barbosa fez o concurso público, o governador Pedro Táxi teve que chamar e chamou mais de 4 mil homens, tá entendendo? E esses cidadãos têm que ser pagos e bem remunerados e bem pagos, inclusive com direito a RGA, férias, 13º e tudo. E para isso tem que ter dinheiro. E os técnicos do governo nos mostram e provam que não tem dinheiro para pagar. Então essa reforma tributária, se alguém estiver se iludindo que não é aumento de imposto, é aumento sim. Pois é, então há uma consciência da bancada do governo que haverá aumento de impostos. Eu não tenho. E para todo mundo vai ser. Antero, quem vai pagar é lá na ponta. Porque o que eu tenho ouvido é que a indústria é favorecida e que o comércio é penalizado. Não tem essa consciência desse debate lá dentro da bancada governista? Não, Antero, eu vejo o seguinte: aonde que estoura sempre? O comércio, ele tem um produto, ele vende, ele vai repassar, ele vai cobrar de quem? Do povo, né? Do povo, do trabalhador, do funcionário público. Então, isso aí, Antero, se nós formos falar sobre isso, é 2, 3 horas. Mas vai ter aumento de impostos, é isso? Eu né? não tenho dúvida que vai ter. E precisa para que consiga pagar a folha, não o RGA, pagar a folha. Isso é bom que se esclareça, é os números que são apresentados pelo governo, e eu acredito que os números que ele está apresentando são números, inclusive as pessoas, os secretários que apresentam esses números para nós são pessoas extremamente técnicas, não estão aí para enrolar, para dizer uma coisa e fazer outra. São números e os números não mentem, são verdadeiros. Agora, pode oscilar? Pode. A arrecadação pode surpreender o ano que vem. Nós esperamos que aumente mais ainda, e pode sobrar dinheiro. Agora, dentro da previsão, eu vejo que vai haver aumento de imposto, sim. Deputado Pedro Satélite, obrigado pela entrevista. Agradeço, Antero, e dizer que é uma satisfação vir aqui, dizer que eu ouço todo dia a Rádio Capital, não é para puxar o saco, mas é verdade. Quando eu saio de casa, eu moro lá na Avenida das Torres, para chegar até na Assembleia, com esse trânsito aí que não é fácil, o radinho ligado, a gente veio ouvindo.